Você já se sentiu paralisado pelo medo? A sensação de que algo grande está por vir, mas você não sabe o que fazer? O medo tem o poder de nos dominar, de minar nossa confiança e de nos impedir de seguir em frente. Ele pode surgir nas horas mais inesperadas, se infiltrar em nossos pensamentos e afetar nossas decisões mais importantes. É como uma sombra que nos persegue, nos lembrando das nossas fraquezas, das nossas inseguranças e dos nossos maiores receios. Mas o que poucas pessoas sabem é que o medo, embora tenha o poder de nos paralisar, também pode ser um reflexo de algo muito mais profundo, nossa luta interna para encontrar sentido e força nas adversidades da vida. Nesse vídeo, vamos falar sobre como a fé pode ser a chave para superar esse medo que, muitas vezes, nos faz sentir sozinhos e indefesos. Como em momentos de tribulação, a certeza de que não estamos sozinhos pode transformar tudo. E é exatamente essa mensagem que nos traz a segunda leitura do Apocalipse, onde Jesus nos lembra com voz firme e amorosa: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Ele está conosco, mesmo quando não conseguimos ver ou sentir sua presença. Fique conosco até o final e descubra como você tem mais força do que imagina, mesmo diante dos maiores desafios da vida, porque a verdadeira força não está em evitar o medo, mas em enfrentá-lo com a certeza de que não estamos sozinhos. Para entendermos a profundidade da mensagem de não tenhas medo, precisamos primeiro mergulhar no contexto de onde essa palavra vem. O livro de Apocalipse, escrito por João, nos apresenta uma visão poderosa, repleta de símbolos e revelações. A passagem que nos guia hoje, Apocalipse 1, 9-19, acontece em um momento de grande angústia e perseguição para os cristãos. João, o apóstolo, encontra-se exilado na ilha de Patmos, isolado do mundo, afastado de sua comunidade e, como muitos outros cristãos da época, enfrentando a perseguição violenta do Império Romano. João não está apenas em um lugar físico, afastado, mas também em um momento espiritual profundo, onde as dúvidas e o medo podem facilmente tomar conta de sua mente e coração. Mas é justamente nesse contexto de tribulação que ele recebe uma revelação extraordinária. Ele tem uma visão de Cristo, não mais o Cristo humilde e simples que ele conheceu, mas um Cristo glorificado, cercado de luz e majestade. O Cristo que João vê é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele revela a João sua autoridade suprema sobre todas as coisas, do começo ao fim. A palavra de Jesus para João em meio a essa visão é clara: não tenhas medo. Apesar de estar em um momento de solidão e sofrimento, João é lembrado de que ele não está abandonado. A presença de Cristo é constante, e ele é o Senhor de toda a história, o primeiro e o último. Isso nos ensina algo fundamental. Mesmo quando a vida parece nos empurrar para os nossos limites, mesmo quando estamos em exílio, em sofrimento ou perseguição, Cristo é a nossa garantia de que há um propósito maior por trás de cada tribulação. Esse é o contexto em que a mensagem de não tenhas medo ganha força. Jesus não diz isso de forma vaga, ou como uma simples palavra de consolo. Ele está afirmando algo muito maior. Ele é a autoridade sobre todo o universo e tem o controle sobre as situações mais difíceis de nossa vida. Sua presença transforma o medo em confiança, a incerteza em fé. Quando compreendemos isso, conseguimos enfrentar os desafios com a certeza de que Ele está conosco, mesmo nas horas mais sombrias. Neste momento, somos convidados a olhar para a visão de João e a encontrar nela não apenas consolo, mas uma afirmação poderosa de que, por mais que os tempos sejam difíceis, o poder de Cristo é maior do que qualquer medo ou tribulação que possamos enfrentar. A palavra mais repetida por Jesus em momentos de grande tribulação e dificuldade é, sem dúvida, não tenhas medo. Mas o que significa realmente essa afirmação? Quando Jesus diz não tenhas medo, ele não está apenas tentando suavizar nossa dor ou nos dar uma sensação temporária de alívio. Ele está proclamando algo muito mais profundo e transformador. Em Apocalipse 1,
Quando João se encontra diante da visão gloriosa de Cristo, o impacto dessa revelação é avassalador. A descrição de Jesus, com os olhos como chamas de fogo, os pés como bronze polido e sua voz como o som de muitas águas, é de tirar o fôlego. João, diante de tamanha majestade e poder, cai aos pés de Cristo totalmente imerso em reverência e temor. E é nesse momento de grande assombro e terror que Jesus diz: "Não tenhas medo." O que Jesus está comunicando a João é que, mesmo diante da sua grandeza e do poder divino, ele não é um ser distante ou temível para os seus seguidores. Pelo contrário, ele é aquele que está ali para nos fortalecer, para nos dar segurança, para nos amparar nos momentos de medo. Mas, o que podemos aprender dessa simples, mas profunda frase de Jesus? Primeiramente, é importante compreender que o medo é uma reação humana natural, especialmente quando estamos diante do desconhecido ou diante daquilo que não conseguimos controlar. O medo vem da incerteza, da vulnerabilidade e da percepção de que estamos sozinhos em meio ao caos. Mas a palavra de Jesus nos lembra que no meio da nossa vulnerabilidade, Ele está presente. Ele não nos abandona, não nos deixa à mercê das nossas lutas. A frase "não tenhas medo" não é um convite para ignorarmos as dificuldades da vida ou para fazermos de conta que não há adversidade. Pelo contrário, ela é uma afirmação de que mesmo nas tribulações mais intensas não estamos sozinhos. Jesus nos assegura que Ele está conosco. E essa é a verdadeira força que nos capacita a enfrentar qualquer medo. Não é que o medo desapareça instantaneamente, mas a promessa de sua presença nos dá a coragem necessária para seguir adiante, mesmo quando tudo ao nosso redor parece nos empurrar para trás. Além disso, quando Jesus diz, "Não tenhas medo", Ele está nos lembrando da sua autoridade. Ele não é apenas uma figura de consolo, mas o Senhor dos Senhores, o Rei do Universo. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todas as coisas. Quando entendemos isso, conseguimos ver que o medo, embora real, não tem a última palavra. A última palavra pertence a Cristo, que é maior que qualquer medo, qualquer sofrimento ou qualquer desafio que possamos enfrentar. Portanto, quando Jesus nos diz "não tenhas medo", Ele está nos convidando a confiar na sua soberania. Ele é aquele que tem poder sobre todas as circunstâncias, e a nossa fé nele nos dá a força para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Não se trata de uma fé cega, mas de uma fé alicerçada na certeza de que Ele está conosco em cada passo, nos guiando, nos protegendo e nos fortalecendo. Essa é a verdadeira paz que vem de saber que, não importa o que aconteça, estamos seguros em seus braços. O medo do futuro é uma das batalhas mais silenciosas e constantes que enfrentamos ao longo da vida. A incerteza sobre o que está por vir, seja em nossa saúde, carreira, família, ou até mesmo nossa própria vida espiritual, pode se tornar uma fonte de ansiedade que consome nossa paz interior. Muitas vezes, nos vemos presos em um ciclo de preocupação e imaginação de cenários negativos, como se o futuro fosse um monstro invisível à espreita, pronto para nos atacar a qualquer momento. Esse medo pode ser debilitante, a ponto de nos paralisar e impedir que tomemos as decisões necessárias para avançar. A insegurança sobre o futuro gera um estado de constante alerta, fazendo com que nos sintamos impotentes diante de tudo o que está por vir. Mas o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse medo? Será que devemos viver sob a sombra de uma ansiedade interminável? Jesus, em sua infinita sabedoria, nos diz que não tenhamos medo, exatamente porque Ele tem um plano para nós, mesmo quando não conseguimos ver ou compreender totalmente os caminhos por onde devemos passar. Quando refletimos sobre o medo do futuro à luz do Apocalipse 1, 9 e 19, percebemos que esse medo é, na verdade, uma ilusão gerada pela nossa falta de visão e confiança em Deus. João, ao estar exilado em Pátimos, poderia muito bem ter se desesperado com o futuro incerto. Ele estava distante de seus irmãos na fé, em um momento de perseguição violenta, sem saber se algum dia voltaria a ver a sua comunidade. O futuro para ele parecia escuro e cheio de perigos.
No entanto, naquele momento de angústia, ele recebe a revelação de Cristo glorificado, que lhe diz com firmeza: Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Isso significa que, mesmo no momento mais sombrio de sua vida, Cristo estava com ele. Ele não precisava temer o que viria, porque Cristo já estava à frente. Ele é o Alfa e o Ômega, e está no controle de toda a história. Esse tipo de visão muda completamente nossa perspectiva sobre o futuro. Quando entendemos que Cristo é o Senhor de todo o tempo, o primeiro e o último, podemos descansar no fato de que Ele já conhece o nosso amanhã. Não precisamos temer o que está por vir, pois Ele está conosco, sustentando-nos e guiando-nos. Ele é o Senhor do tempo, e nada pode acontecer sem que Ele permita ou use para o nosso bem. O medo do futuro muitas vezes nos enfraquece porque ele nos faz acreditar que estamos sozinhos, sem controle, à mercê de forças externas e imprevisíveis. Mas ao olharmos para a revelação que João recebe, podemos ver que mesmo nos momentos de incerteza, estamos nas mãos de um Deus soberano que já escreveu a nossa história. Ele conhece cada um de nossos passos, os altos e baixos, as vitórias e derrotas, e Ele nos guia com amor e fidelidade. Quando Jesus nos diz, não tenhas medo, Ele está nos convidando a confiar no seu plano, a acreditar que Ele é capaz de transformar até as situações mais desafiadoras em oportunidades para o nosso crescimento espiritual. O futuro não é um campo minado de perigos, mas um caminho que Ele já percorreu antes de nós, e ao nosso lado.